Irmãos, boa noite a todos. Nós estamos meditando no capítulo 24 do livro de Gênesis e ainda sobre a vida de Abraão. Mas, na verdade, a vida de Abraão está findando, né? O capítulo 24 começa dizendo que Abraão era já bem velho. E nós vamos ver aqui a caminhada do Isaac. A Bíblia não fala muito sobre a vida de Isaac, vocês já notaram? A Bíblia só vai falar da vida de Isaac depois que Abraão morre. Começa a história de Isaac quando ele tinha 37 anos ou mais, é que começa a falar sobre a história de Isaac, a história dele propriamente, né? Então Abraão vai sair de cena e vai entrar a vida de Isaac, o casamento dele, filhos e etc. Mas vamos orar antes de continuarmos. Senhor amado, pedimos que Tu estejas falando conosco nesta noite e nos dando a Tua direção e a Tua revelação, meu Senhor, e também sensibilidade e submissão para com a Tua palavra e o Teu Espírito. Que Tu estejas transformando a cada dia a nossa vida e nos conduzindo, Senhor, em tudo, conforme a Tua vontade. Usa a Tua palavra, revela-nos, meu Senhor, os princípios e preceitos que nós precisamos ouvir, aprender, para que a nossa vida seja não só favorável a Ti, mas a nós também, porque temos que reconhecer que muitas vezes a nossa vida não agrada a nós mesmos e erramos e muitas vezes parece que nunca aprendemos, mas que Tu nos ensines hoje, Senhor, que Tu fales conosco. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Ainda que já tenhamos comentado, compartilhado, pelo menos até o versículo 6, estão lembrando? Final do mês, porque na terça-feira passada nós não tivemos a meditação na Bíblia, né? Então, há 15 dias atrás, nós estivemos falando aqui do capítulo 24 até o versículo 6, mais ou menos. Mas eu não gosto de quebrar o texto, ou de ler o texto quebrado. Então eu vou voltar para o início do capítulo 24, até porque há coisas novas aqui que a gente precisa aprender, tá? Uma das coisas que me impressiona na Bíblia é que sempre há coisas novas. Sempre há coisas novas. Você pode ler uma vez, 10 vezes, 40 vezes, 100 vezes, e sempre há coisas novas. Vamos então. Capítulo 24, versículo 1. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha do meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Eu vou comentar logo esses 4 primeiros versículos, e aí a gente já pode continuar a partir do versículo 5, entendendo o contexto. Bem, há um princípio aqui que eu quero compartilhar com vocês, ainda que não esteja muito no tema, mas é um princípio valioso.
que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Observe bem. No versículo 2 diz que um dia Abraão chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha. E aí eu quero dar uma dica para você, até de liderança, né? Nunca dê responsabilidade a pessoas que não passaram pelo teste do tempo. Você entendeu isso? Observe que quando Abraão vai encarregar alguém de procurar uma esposa para o seu filho Isaac, eu entendo que isso é uma decisão seríssima, não é? Vai decidir, aqui Abraão vai decidir o futuro de todos os seus bens, o futuro da herança dele, porque só havia Isaac. E a outra pessoa é o próprio empregado dele, que se Isaac não houvesse nascido, se Abraão não tivesse nenhum filho, tudo que ficasse como herança seria desse empregado. Eu acho interessante a lealdade desse funcionário de Abraão. Eu não sei se vocês conseguem captar esse princípio aqui, essa essência. Olha, Abraão não tinha filhos. Quando ele morresse, toda a sua herança ficaria para o seu funcionário, seu empregado, que era o principal empregado, o mais antigo, que cuidava de todas as coisas dele, esse aqui. Aí ele chama esse homem e diz: eu quero que você faça uma coisa antes de eu morrer, que você vá buscar uma esposa para o meu filho. Irmãos, eu fico pensando, imagina um de nós na situação, e imagina nós então nessa cultura atual, que todo mundo trabalha para levar vantagem em tudo, que parece assim que o negócio é passar a perna no outro. Que tipo de mulher você acha que esse empregado iria arranjar para Isaac? Qualquer uma, ou então a pior possível. Ao fazer isso, esse funcionário de Abraão está abrindo mão de todos os privilégios que ele teria caso Isaac não existisse. Se você for, por exemplo, estudar a história dos impérios, Império Romano então, se você for analisar a história dos impérios, você vai ver pai matando filho, porque não quer que o filho herde aquilo que é seu. Você vai ver o filho matar a mãe para ficar com o reino, ou envenenar o pai para poder se apossar do poder. Ele quer ser rei no lugar do pai. Isso, inclusive, na história humana, isso aconteceu, dizem, até entre os papas. Então, imagina aí o que está em jogo aqui. E Abraão, você já sabe, pelo que já estudamos, não era alguém pobre. Ele tinha fortunas e fortunas para deixar para o herdeiro. Eu fico imaginando, será que... Aliás, eu acredito que se esse funcionário de Abraão fosse, digamos assim, alguém moderno, eu imagino quantas vezes ele deveria ter tentado envenenar Isaac. Isaac, vamos ali brincar no rio. Afoga o menino, porque afinal de contas, não havendo esse menino, toda a fortuna de Abraão seria dele.
Eu estou falando essas coisas, parece até absurdo, mas, irmãos, se você for ler a história de homens, de impérios, era assim que acontecia. Era irmão matando irmão para poder ter direito a todos os direitos, a todo o poder, a toda a influência. Matavam um pai e assim vai. Então, aqui nós temos uma pessoa analisando aqui. Eu poderia até fazer uma pregação, se Deus me der direção para isso. Depois eu compartilho com vocês. Porque aqui é mais uma pessoa, de certo modo, oculta ou desconsiderada, não pela Bíblia, mas por nós que lemos a Bíblia, e que tem lições e exemplos para nós maravilhosíssimos. Eis aqui um funcionário realmente fiel ao seu patrão. Porque ele poderia ter agido de inúmeras formas para levar vantagem em toda essa situação. No entanto, ele acaba abrindo mão de coisas que poderiam até ser direito legítimo, porque para ele a prioridade era obedecer o seu patrão, o seu chefe, era agradar o chefe e não a ele mesmo ou aos interesses dele. Pessoas assim estão se tornando a coisa mais rara do mundo, não é não? Porque só o que tem é empregado por qualquer coisa ou por muito pouco, desejando a morte do chefe ou do patrão. E se ele souber então que com a morte do patrão ele vai herdar a empresa, pode ter certeza que ele não vai perder uma oportunidade como essa. Mas bem, há muita coisa que a gente poderia explorar nesse comportamento desse empregado mais antigo. Nas versões mais modernas, não menciona o nome dele. Eu acho, não sei, não consigo entender porquê, mas se você pegar versões mais antigas, como a corrigida, você vai ver que esse homem é chamado de algumas versões, tem pelo menos 3 variações, Eliezer, ou Eliezer, ou Eleazar, é o nome desse empregado, conforme as versões mais antigas. Não sei porque as versões mais modernas tiraram, como a NTLH, não sei porque tirou o nome dele. Mas bem, então observe, continuando aqui. O outro princípio que eu quero compartilhar com você, e agora eu já entro no outro assunto, não mais falando sobre a vida do empregado de Abraão, mas no assunto que vai, na verdade, ser o tema de reflexão, o tema principal. Isso aí foi só uma introdução, foi só um adendo, foi um parêntese, ok? Eu não podia deixar de comentar sobre isso, que eu acho muito importante. Mas no versículo 4, eu quero que você observe que Abraão dá uma ordem a esse seu funcionário. Ele diz: vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Eu quero destacar essa expressãozinha, no meio dos meus parentes. E agora vamos falar sobre relacionamento, tá? Principalmente para vocês jovens, tá? Os velhos já fizeram mesmo besteira, está sem jeito, agora é aguentar as consequências. Mas vocês jovens que ainda estão no processo de decisão, prestem atenção a esse ponto aqui, muito importante. Ele diz: no meio dos meus parentes. Aí, pastor, então o senhor quer dizer que a gente tem que casar com um primo, com um parente? Não. Mas eu quero levar esse princípio para um outro âmbito, o âmbito da
espiritualidade, o âmbito às vezes até mesmo da carreira profissional, da caminhada profissional ou opção profissional. Por quê? No Novo Testamento, Paulo usa uma expressão que muitos não prestam atenção e também não sabem que sentido ela tem. Paulo diz assim: não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que quando a gente escolhe para ter ao nosso lado, essa pessoa definitiva, que é o nosso cônjuge, tá? Que pode ser marido ou mulher. Cônjuge, por favor, não diga cônjuge, porque não tem um U entre esse G e o E final. Então a palavra certa é cônjuge. G-E, ok? Não é cônjuge. É igual a uma outra palavra que o pessoal usa muito e confunde tudo, que é aquela assinatura simplificada. Eu já vi juiz, gente letrado, falando de rúbrica. Não existe rúbrica, meu querido. Se tivesse essa palavra rúbrica, ela teria que ser acentuada no U, porque ela seria uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada, mas não tem acento. Então é rubrica, tá? Eu fui no banco uma vez, aí a moça que estava me atendendo disse: o senhor agora põe a sua rúbrica aqui. Aí eu disse, quase que eu dizia para ela: pensei, minha filha, eu não posso pôr nada aí, porque rúbrica não existe. Mas se você quiser a minha rubrica. Então, apesar de soar estranho, mas a palavra certa é essa, viu? Aulinha de português. Mas bem, queridos, será que dá certo esse negócio de uma pessoa que tem um compromisso sério com Deus, principalmente quem tem um chamado para o ministério? Será que dá certo casar com uma pessoa que não tem nada a ver com isso? A prática diz que não, certo? A prática diz que não. Eu estou dizendo que você só pode se casar ou desenvolver relacionamento com uma pessoa da sua igreja? Não, eu não sou favorável a bairrismo. Você pode desenvolver relacionamento com qualquer pessoa que seja da sua fé. E isso faz diferença. Isso faz diferença. Não, teria aqui milhares de exemplos para repassar para você. E esse julgo desigual, vou explicar o sentido dessa expressão. Julgo desigual é uma expressão utilizada no campo, porque naquela época as pessoas usavam arado puxado por animais, geralmente puxado por bois. E aí o que acontecia no julgo desigual? O julgo desigual era quando você botava dois animais muito diferentes. Por exemplo, se você botar um boi e um cavalo para puxar ao mesmo tempo uma carroça ou um arado ou fazer qualquer serviço, você vai ter um problemão, não dá certo. Se você botar, ainda que seja dois bois, mas se for um boi de força diferente do outro, vai ter um problema. Ele quebra o jugo, que no nosso Nordeste aqui não se usa essa palavra jugo. O jugo se chama aqui no Nordeste canga, certo? Que é aquela peça de madeira que junta um boi ao outro e é colocada no pescoço, certo? Então, se os bois forem totalmente diferentes, não tiverem nada em comum,
um deles vai forçar mais do que o outro e vai quebrar a canga. E pode até prejudicar o outro boi, pode feri-lo, pode causar muitos danos e finalmente a tarefa não será feita. Então, o jugo desigual pesa? Pesa, gente. Vocês querem ver um outro exemplo, só para que você tenha ideia do que significa jugo desigual num relacionamento? Nada melhor do que exemplo, porque uma visão vale mais do que 1000, vou aqui estragar o português, 1000 lições, só para rimar. Havia uma senhora que frequentou aqui muitos anos atrás, eu não sei se os mais antigos se lembram dela ou conheceram, também não vou citar o nome. Essa senhora, ela era assim de uma posição social até mais ou menos. Tinha uma boa casa, era viúva, o marido deixou uma boa herança, e eu não sei como esse negócio aconteceu. Ela acabou conhecendo um pedreiro, e aqui não se trata de nenhum preconceito quanto à profissão ou nada disso, mas ela acabou conhecendo um pedreiro, que parece que foi fazer um serviço lá na casa dela, e eu sei que ela começou um relacionamento com esse pedreiro, e até aí tudo bem, o amor é lindo, né? Nos filmes. Na prática, a coisa não é bem assim, tem que ser muito real. Aí o que acontecia? Quando as amigas dela, granfina, chegavam na casa dela, ela mandava o pedreiro ir para o quintal, porque não queria que as amigas vissem que ela estava tendo um relacionamento com um pedreiro. Você entendeu? Ela tinha vergonha dele, porque ele não sabia falar direito, ele não tinha estudo, o estudo que ela tinha, era outra realidade, um nível social totalmente diferente. Isso pesa no relacionamento? Pesa. Pesa sim. Entendeu? Não venha dizer que um universitário casado com um analfabeto que vai dar tudo certo, nunca vão ter dificuldade. Tem sim, isso pesa. É jugo desigual. Entenderam? Não sei se vocês lembram desse programa, acho que era A Praça é Nossa, que tinha um cara lá que vivia no meio do pessoal de dinheiro, e a mulher dele, a coitadinha, era ignorante, a famosa Ofélia. Vocês ouviram falar na Ofélia? Pois é. Meu filho, você já tem um mestrado, um doutorado, você arranja uma Ofélia, vai arranjar problema. Entendeu? Vai arranjar problema. Então, queridos, isso é o que Paulo chama de jugo desigual. Agora ele usa essa expressão falando de um contexto espiritual. Certo? De um contexto espiritual. Ok, primeiro princípio, para os jovens aí, se você vai desenvolver um relacionamento sério, procure pessoas que estejam mais ou menos dentro da mesma realidade que você. Senão vai dar problema sim. Vai dar problema sim. Você já leu toda a literatura do mundo e o coitado é analfabeto, vai dar problema. Por mais que você tente sobrepor essa diferença, ele mesmo quase sempre se sente humilhado. Ainda que a outra pessoa não queira e não tenha a intenção de humilhar, mas a outra pessoa, por causa da diferença tão grande, se sente humilhada. Entendeu? Então tenha cuidado com isso. Procure pessoas mais ou menos dentro da sua realidade, seja religiosa, social, intelectual. Isso conta sim, na prática conta, viu? Principalmente depois que casa, que a paixão passa, aí é o dia a dia que você vai ter que encarar. Versículo 5. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo?
Outro princípio aqui para você sobre relacionamento. Se você decidir escolher uma pessoa para a sua vida, presta bem atenção nisso. É o contrário do que a gente aprende. Não faça tudo o possível e o impossível para convencê-la. Porque você pode estar convencendo uma pessoa e você vai usar inúmeros artifícios, mas essa pessoa não tomou nenhuma decisão, ou porque não teve oportunidade, ou porque você não deu oportunidade a ela. E você acaba tendo ao seu lado uma pessoa que quase foi pressionada, obrigada a ficar do seu lado, porque você forçou a barra. Estão entendendo isso? Isso é muito comum quando existem relacionamentos. Gente, eu não estou aqui falando de teoria, não. Eu estou falando de casos que a gente, com os quais a gente lida quase todo dia na sala de aconselhamento. Não é teoria. Então veja, o que acontece? O cara, a mulher não gostava dele, não ia muito com o jeito dele, ela preferiria outra pessoa. Mas ele faz de tudo. Ele começa a banhar a mulher, a expressão popular que a gente usa, começa a banhar a mulher de ouro, começa a se ajoelhar aos pés dela, começa a cobri-la de presentes, você usa dinheiro, você faz de tudo para convencer a vítima. Mas a vítima será você. Porque no final, você não conquistou essa mulher. Você quase que a pressionou a tomar uma decisão favorável a você, mas vai chegar o dia que ela vai acordar do sonho e vai dizer: não era bem isso que eu queria. Eu vejo muito casos assim, quando a diferença de idade é grande. Por exemplo, tem uns coroa aí de 30 anos, que começa a se engraçar com uma meninazinha de 13, 14, e aí ele acaba convencendo. Quase sempre essas jovens, elas não têm um bom relacionamento com o pai, então elas procuram homens mais velhos, porque ela está procurando um pai. Ela nem consegue perceber que, na verdade, esse sentimento que ela está desenvolvendo não é um sentimento fundamentado no amor, mas um sentimento fundamentado numa necessidade de paternidade que ela nunca teve ou nunca experimentou. Aí ela arranja aquele coroa rico, e aí ela se sente o máximo. Acontece que os 13 anos passam, os 14 anos passam, aí ela vai chegar nos 20, ele já está com 40, e ela vai dizer assim: vixe, não curti a vida. Não brinquei, não fui jovem, não fui criança, casei muito cedo. E aí ela se sente agora não mais apaixonada, ela se sente presa, prisioneira. E isso quase sempre dá em chifre. Porque aparece um garotão da idade dela e ele conquista o coração dela. Porque não há muita compatibilidade quando a diferença de idade é muito grande. Até para conversar é difícil. Geralmente, as mulheres, quando entram em relacionamentos assim, ela espera que o marido faça tudo por ela, como o papai fazia, ou como eu nunca tive um papai que fizesse. E ele não a trata como esposa, ele começa a tratá-la como filha. E ele não conversa com ela, não combina as coisas com ela. Ele simplesmente dá conselho, repreensões, cobranças e tudo mais, porque ele tem uma cabeça totalmente diferente da cabecinha dela. Ela ainda quer brincar porque não brincou, e ele já está pensando no cemitério. É uma tragédia.
Entendeu? É uma tragédia. Acaba, até voltando ao ponto anterior, né? Acaba sendo um julgo desigual também na idade. Diferença de idade extrema. Meu pai tinha 40 anos quando conheceu minha mãe. A minha mãe estava com 20. E aí casaram. Mas a mamãe sofreu a vida toda com um problemão sério de ciúme do meu pai. E quase sempre isso acontece. É claro, né? A outra pessoa mais velha, é por isso que esses relacionamentos de hoje, que você está vendo até o inverso, né? Hoje mulheres de 60 anos estão aí num relacionamento com um garotão de 22. Fica complicado, né? Ela quer ser mamãe. E quase sempre essa rapaziada ou quer fazer algum tipo de exploração financeira, ou então está ali atrás de uma mamãe. Mas esse negócio de papai e mamãe, de filhinho e papai, filhinho e mamãe, um dia isso cansa. Porque um relacionamento conjugal não pode ter esse tipo de coisa, que às vezes até descamba para uma neurose, não pode ter isso como base. Eu vou arranjar um marido, mas não é um homem para eu amar, não é um homem para me amar, é um homem que supra as minhas carências, que deu dinheiro que nunca me deram, porque eu sempre fui pobre, então ele joga dinheiro fora comigo, só traz as coisas mais caras de presente para mim, e aí você entra nesse suposto amor, e lá na frente você vai descobrir que não era bem isso que você sonhava que você queria. Então, estão pegando aí os princípios? Então, o empregado perguntou: e o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Abraão, que já estava um coroão, que já tinha passado aí dos 100 anos, né? Ele tinha, no mínimo, aí uns, não sei, talvez 140, não sei, era por aí. Já com toda a experiência de vida que ele tem, o que ele responde para o empregado? O empregado pergunta para ele: e o que eu faço se a moça não quiser vir? Aí Abraão diz: não force, não convença, não faça nada. Se ela não quiser vir, você está livre do compromisso que assumiu comigo. Não é isso mesmo? Aí ele faz outra pergunta: eu devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Aí você tem outro princípio que é importante: nunca ande para trás. Tem gente que quer, sei lá, nem lembro agora qual é o bicho. Eu ia falar do siri, mas o siri ele não anda para trás, ele anda de lado. Nunca ande para trás. Tem pessoas que não conseguem fazer nada na vida, não conseguem vitória, não conseguem sucesso em área nenhuma da sua vida, porque às vezes dá 2 passos para frente e 3 para trás. Ande sempre para frente. Ninguém conquista nada andando para trás. A gente só dá um passo atrás quando não tem opção, numa situação de guerra em que você precisa recuar para não morrer. Mas na vida normal, nunca ande para trás. Se mantenha firme no seu propósito, no seu alvo, no seu padrão. Você entendeu? Em que isso se aplica ao relacionamento? Andar para trás. Sabe, todo mundo, eu acho que, não vou dizer todo mundo não, a maioria das pessoas tem mais ou menos um referencial do tipo de pessoa que elas gostariam que estivesse presente na vida dela. Não é assim? Nas igrejas a gente sempre incentiva, né? Não, veja
Faça uma listazinha das qualidades. Mas aí tem pessoas que quebram essas regras e elas chegam na idade do desespero e começam a adotar aquele texto bíblico que Jesus disse: aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Então tem época que as moças estão nessa condição. Querem ser igual a Jesus. Qualquer um que chega, leva. Quem chegar primeiro, leva. Aí você abriu mão do seu padrão mínimo. É claro que ninguém preenche 100% todos os padrões de ninguém. Principalmente de um perfeccionista. Às vezes, para um perfeccionista, nem existe uma mulher que dê certo com ele. Porque a mulher que ele sonha, que ele deseja, ela não é humana. Deve ser alguma querubina. Não é um ser humano. Então aí não dá. Mas veja bem, existem os padrões mínimos que você tem que considerar. Amém? Senão você vai andar para trás. Então veja bem. Versículo 5. Se a moça não quiser vir comigo, o que eu faço? Abraão diz: não fosse. Você está livre do compromisso que assumiu. Depois ele pergunta: eu devo levar o seu filho de volta? Abraão diz: não, eu já saí de lá. Deus me mandou sair de lá. Eu com meu filho, com tudo que eu tinha. E agora você quer levar o meu filho para lá? Jamais. Nunca. É tão interessante que Abraão vai ser muito enfático nessa resposta. No versículo 6 ele diz: não faça meu filho voltar para lá. E ele ainda diz: de jeito nenhum. E no versículo 8 ele reforça. Ele diz: porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Essa era uma situação inconcebível, inimaginável para Abraão. Meu filho voltar, quando Deus me mandou sair e me fez uma promessa de que tudo aqui seria meu e seria das minhas gerações, não voltamos, não aceitamos recuo. Ok? Então, no versículo 6, Abraão respondeu: não faça meu filho voltar para lá de jeito nenhum. Versículo 7, o Senhor, Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Aí agora o empregado se sentiu seguro, né? Olha bem aqui o que Abraão diz. Ele vai enviar o seu anjo. Esse anjo aí está com letra maiúscula, não está? Não é um anjo qualquer. Jesus. No Antigo Testamento, quando você tem anjo de Deus com letra maiúscula, ou você tem assim a expressão o anjo de Deus, está se referindo a Jesus, ele materializado. Quando tem um anjo, então é um anjo qualquer, um querubim, um serafim, certo? Mas se tiver a expressão o anjo de Deus, certo? Então está se referindo a Jesus. Assim creem os principais estudiosos da Bíblia e intérpretes. Ok? Então, Abraão deixa bem claro, e aqui havia no coração de Abraão uma certeza: o Senhor que me trouxe para cá não vai abandonar a mim, e também não vai abandonar meu filho. Ele há de cumprir aquilo que ele me prometeu. Por amor a mim, ele não disse isso, mas eu estou dizendo que era o entendimento. Eu concluo que era o que havia na cabeça de Abraão. É como se ele pensasse: por amor a mim, o Senhor vai cuidar do meu filho. O Senhor vai levar a bom termo os planos, os projetos, os propósitos do meu filho. Nós pais temos uma dificuldade muito grande de pensar assim, de acreditar nisso.
Às vezes a gente ora, mas não ora com fé. A gente ora, ó Senhor, abençoa meu filho, e é um desespero, é uma ansiedade, é uma angústia. Muitas vezes oramos assim, mas não oramos com a confiança no nosso coração, com a fé no nosso coração, que o Senhor é fiel para cuidar dos meus filhos, assim como Ele cuidou de mim. Você entendeu? É isso que Abraão está dizendo. Essa fé havia no coração de Abraão. Assim como o Senhor cuidou de mim em situações pelas quais passei, dificílimas, eu tenho certeza que Ele vai cuidar também do meu filho, da minha filha. Então nós pais temos que aprender a confiar no Senhor, não só a respeito de nós mesmos, mas a respeito também dos nossos filhos. Amém? Versículo 8. Se a moça não quiser vir, mais uma vez, né? Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento, porém, não leve o meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Versículo 9. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes. Olhe bem. E, pastor, agora ficou complicado. O empregado levou muito presente para convencer a esposa a vir. Não. Observe a diferença. O empregado de Abraão vai dar o presente para aquela pessoa sobre quem Deus dá a convicção de que será a esposa de Abraão. Ele não ofereceu presente para ganhá-la. Ele ofereceu presente depois que viu que ela era a pessoa certa. Você entende a diferença? Então, maridos, deem bastante presente à sua esposa. De preferência um cartão de crédito. Mas veja bem. Você entende qual a diferença entre dar presente para a esposa e dar presente para uma namorada, para ganhar a namorada? Você precisa entender a diferença entre dar presente para uma mulher porque você quer convencê-la e dar presente a uma mulher que aceitou ser sua. E a gente sempre investe, não é não? Enquanto é namorado, não falta presente. Depois que casa, nunca mais teve presente, não é? Nada de presente. Até as calcinhas a irmã tem que se virar para comprar. Porque se depender do marido, nada sai. A Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Então, olhe, eu vou chamá-lo de Eleazar mesmo. Então ele disse, então Eleazar pôs a mão por baixo, ok, já vimos. No versículo 10, em seguida Eleazar pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado na Mesopotâmia. Naor havia morado. Quem era Naor? Hein? Irmão de Abraão. Eram 3 irmãos: Abraão, Naor e Arã. Ok? Arã morreu, ficou só Naor. E Naor, eu quero que você volte para o capítulo 22, final do capítulo 22. Naor, vocês estão conseguindo perceber, que é o que eu estou tentando fazer, vocês estão conseguindo perceber que a gente não pode ler a Bíblia
apagando, esquecendo o que já leu. Por isso é que muitas vezes a gente não entende a Bíblia, ou não entende por completo. A gente desconecta. Nos ensinaram a ler a Bíblia a pedaceira, igual loteria. Observe então o final do versículo 22. Versículo 23, vou ler o 23. 22, 23. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Ok? Estão vendo aí que você pode até achar assim meio estranho, quando o capítulo 22 termina falando sobre os descendentes de Naor. Mas assim, de repente, o que isso tem a ver? Aí você vai perceber que aqui no capítulo 22 menciona os descendentes de Naor, porque lá na frente, no futuro, o filho escolhido para Isaac, aliás, a esposa escolhida para Isaac, filho de Abraão, fazia parte da família de Naor. Ela era parenta dele. Ok? Rebeca. Prima, né? Então veja. Voltando aqui, versículo 10. Em seguida o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado na Mesopotâmia. Ele foi lá na casa de um parente de Abraão, escolheu uma esposa para seu filho Isaque. Versículo 11. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Irmãos, aquele povo antigamente era tão crente que até os animais ficavam de joelho, né? Brincadeira, não tem nada a ver não. Os camelos se ajoelham porque são animais muito altos. Não sei, vocês já viram isso nos filmes. São animais muito altos, então normalmente eles se ajoelham, depois se sentam. Quando ele está de barriga no chão, é que a pessoa sobe para montá-lo. Mas ali, na verdade, era uma parada para descanso, porque ele já tinha chegado na entrada, ele estava na entrada da cidade, ok? Então no versículo 11 diz: quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Fora da cidade. Irmãos, os jovens de hoje vão procurar esposa no Iguatemi, naquela fila sem fim do cinema, na praça onde está a galera. Então, eles vão procurar no meio da agitação, né? É na balada, mas literalmente balada, né? Que acaba em tiroteio, quase sempre. Mas olha, observe aqui que Eleazar, ele tem uma postura diferente. Ele não entra na cidade para escolher a esposa para Isaque. Ele chega na entrada da cidade, havia um poço, ele para naquele poço, momento para descanso dos animais, recuperar da viagem, e ele ali fica observando as coisas. Diz assim: era de tardinha a hora em que as mulheres vinham buscar água. Lembra da mulher samaritana que foi buscar água ao meio-dia? Ela estava se escondendo, porque a hora das mulheres irem buscar água, na cultura do judeu, era de tardinha, ou então de manhã cedo, né? Ela estava indo buscar água ao meio-dia porque ela era uma adúltera e ela estava se escondendo do povo, porque ela tinha má fama. A hora em que as mulheres vinham buscar água. Versículo 12. Aí ele orou assim. Meus irmãos, se você quiser resolver qualquer coisa
dentro do plano de Deus e do propósito de Deus, você tem que fazer isso debaixo de oração. Tá? Se quer arranjar uma pessoa para você, comece orando. Não é procurando. Porque tem gente que corre de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, não para na igreja, aí sai e vai para o mundo, e não encontra, e aí volta para a igreja. Na igreja também não acha, muda de denominação, não para em canto nenhum, ele não está mais seguindo Jesus, está seguindo uma mulher, ou um rapaz, porque tem moças também que fazem isso, não é verdade? É um desespero, como se fosse toda a realização da minha vida. Não, isso aí é uma parte da realização da vida. Mas a vida não gira exclusivamente em torno de arranjar um homem ou de arranjar uma mulher. Tá certo? Se arranjar, tudo bem. Se não arranjar, Deus supre nossas necessidades e carências. Ok, queridos? Versículo 12, ele orou assim: ó Senhor Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Interessante a oração do Eleazar, porque olha o respeito, a honra que ele dava ao seu patrão Abraão. Interessante que ele fala aqui com Deus, e ele diz assim, ele não coloca os méritos dele nessa oração. Ele coloca os méritos de Abraão. Ser bondoso para com o meu patrão Abraão. Ele sabia que para Abraão era importantíssimo, era essencial que o seu filho Isaque tivesse uma esposa que realmente valesse a pena. Então, versículo 13, ele diz: eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas, versículo 14, por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Ele coloca aqui tipo uma prova diante de Deus, né? Para aproveitar e tirar essa dúvida, porque quase todo crente tem essa dúvida. A gente está sempre colocando provas diante de Deus. Assim como fez Gideão, a gente quer sempre botar alguma coisa no orvalho para ver se no outro dia ele está seco. Irmãos, isso aqui não é uma regra para a direção de Deus. Você pode observar em toda a Bíblia que são casos isolados. Tá certo? Mas tem crente que quer tomar isso como um padrão de orientação divina. Tem que ter um sinal, não é? A gente sempre quer um sinal, um sinal. Mas, irmãos, a vida espiritual não é dependente de sinais. É dependente de orientação. E como vai ser essa orientação, nós não sabemos. E não podemos impor a Deus uma condição. Senhor, fala comigo, mas fala desse jeito. Não funciona assim a vida espiritual. Ok? Você tem direito de dizer, Senhor, fala comigo. Mas você não tem o direito de dizer, fala desse jeito. Porque Deus vai falar de um modo diferente e você vai ficar numa confusão. Porque Ele não usou o sinal que você pediu. E aí, como você está fixado no sinal, você não consegue ver que Deus falou com você, independentemente de sinal. Então, nós temos que ter esse cuidado e não viver em função de sinal. Os crentes, principalmente nós, os pentecostais, tem essa mania de estar sempre procurando sinal.
E não é só os crentes, não. Jesus no Novo Testamento, chegam alguns homens, sacerdotes, e questionam e pedem a ele que faça um milagre para que eles creiam. Aí o Senhor disse: essa geração fica procurando sinais, mas nenhum sinal lhe será dado. Então o Senhor foi muito claro. Corta essa. Direção de Deus, orientação de Deus, não pode viver em função de sinais, não. Nós temos que desenvolver uma intimidade com Deus, de tal modo que Ele possa falar conosco e nós possamos ouvi-lo sem depender de sinal, porque os sinais falham. Tá certo? E outra coisa, às vezes Satanás, para confundir, sabe que você pediu um sinal a Deus, ele cria um sinal e você pensa que está seguindo a Deus e está seguindo o inimigo. Então, cuidado, não viva dependendo de sinal. Você tem que viver dependendo de princípios. Às vezes Deus dá sinais, mas não é sempre. Não obrigue Deus a falar do jeito que você quer ouvir. Tá certo? Você tem que ouvir do jeito que Deus quiser falar. É Ele que decide a forma como Ele vai agir. Então, ele diz: se ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para os meus camelos. Agora, olha aqui a oração de Eleazar para o Senhor. Ele espera da moça que vai casar com o seu futuro patrão, filho do seu patrão atual, né? Que vai casar com Isaac. Ele espera que haja uma postura da parte dela. Ele ora e ele diz assim, a condição que ele coloca: se essa moça disser, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, aí ele diz: seja essa a pessoa que tu queres para o filho do meu patrão, para Isaac. Agora, por que ele botou essa condição e não outra? Porque esse homem sabia, ele esperava que ele conseguisse para Isaac uma mulher que não fosse uma carga de preguiça. Ele esperava que houvesse da parte dela uma atitude de bondade, benevolência. Então, foi a primeira coisa que ele esperou dela. Se ela dizia assim, beba, ou seja, ele esperava que a esposa do seu patrão fosse uma mulher benevolente. E não aquele tipo de pessoa que vê o outro morrendo e não está nem aí. E olha, aqui se trata de um estranho. E para a cultura deles não era normal uma moça agir assim, com tanta espontaneidade. Naquela época, vocês sabem, os homens não poderiam nem ver o rosto de uma moça. Elas estavam sempre cobertas com um véu, ou com o rosto coberto com um véu. Mas aqui, observe que a Rebeca, ela é uma pessoa que ela se preocupa com os outros, ela se preocupa com as necessidades dos outros. E de certo modo ela se expõe, porque ela está falando com um homem estranho. Ela não sabia quem era aquele homem, não sabia. Mas o homem pediu água, o Eleazar pediu água, e ela de imediato já disse, beba, da forma como ele pediu. E ela se dispôs a dar água para ele e ainda para os camelos. Ele diz assim, que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaac. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Versículo 15. Ele nem havia acabado a oração. Olha como Deus é, né? Maravilhoso, né? Ele nem havia acabado a oração. Quando Rebeca veio,
carregando o seu pote no ombro. Aliás, no ombro, tem um ponto final. Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Então a gente vê aqui que ele está escolhendo uma mulher benevolente e uma mulher que não era dominada pela preguiça. E olha que tinha um homem dentro de casa, o irmão dela, o Labão. Mas quem está indo buscar água era ela, a moça. Então, não era uma mulher preguiçosa, não. Certo? Então, as gatinhas que só servem para miar, deixe fora da sua lista. Isso é uma praga depois que casa. Entendeu? Não existe uma qualidade mais desastrosa, não só numa mulher, até no homem também, do que preguiça. Preguiça. Como é que essa família vai para frente? Como é que uma mulher preguiçosa carrega ao menos um bucho? Ela vai querer abortar para não ter o trabalho de carregar o menino. Então, irmãos, presta atenção vocês homens. Não arranja uma mulher preguiçosa não. Porque, meu irmão, esse casamento não vai durar muito. Ou então vai ser um desastre, vai ser só intriga. Você trabalha o dia todo, de manhã, de tarde, e de noite, quando você chega em casa e que você procura, cadê a janta? Aí ela pergunta, e você não trouxe não? Outras dizem assim, vai fazer. E tu fez o que o dia todo? Eu estava morrendo de sono. Não tem casamento que sobreviva a uma mulher desastre como essa. Isso é uma mulher bomba. Entendeu? Então, meu irmão, observa esses sinais. Tá bem? Observa, isso aí é sinal de Deus. Porque vocês têm a mania de dizer assim, não, mas depois que casa, cria responsabilidade. Quase sempre fica pior. Não é não? Pessoal casado aí, não é? A gente não piora depois que casa? Piora. A gente fica mais acomodado. A gente acha assim, já ganhei mesmo, está garantido. Tem mais com o que se preocupar. Pelo amor de Deus, vocês rapazes, se vocês quiserem saber onde encontrar uma moça que sirva para casar mesmo, vem aqui no dia da limpeza. Venha domingo de manhã, domingo de noite elas estão todas fingidas, arrumadas, prontas para o culto. Venha domingo de manhã, que ela está lavando o banheiro, ela está limpando a cozinha. Você entendeu? Se não, meu amigo, você não vai aguentar. Vai ser um desastre esse casamento, esse relacionamento. Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, como diz lá no final do capítulo 22. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Versículo 16. Agora, olha, presta atenção. Só agora vem as coisas que a gente bota na frente. A gente faz tudo investido do que a Bíblia orienta. Agora que vem a parte boa. Aliás, não vou nem dizer a parte boa, a parte gostosa. Certo? Presta atenção. Diz assim, Rebeca, versículo 16. Rebeca era uma linda moça, linda. Tá certo? Linda. Mas hoje é o seguinte, a gente está com uma cultura estranha. Você tem que escolher.
Mulher linda não quer fazer nada, quer viver só no gabinete, se arrumando e se enfeitando, não é? E mulher feia ninguém quer. Fica difícil. Por mais trabalhadora que ela seja. Mas a gente não procura só uma funcionária, né? Mas bem, diz, ela era uma moça linda. E aqui outra coisa que pega nessa cultura maldita de hoje. Ainda virgem. Complicou, né? Irmãos, hoje ser virgem é motivo de depreciação. Não é não? Eu já aconselhei casal que o marido chega reclamando. A coitada da mulher do lado, ele do outro lado, diz qual é o problema. Não, pastor, a vida sexual da gente não tem graça. Eu disse, mas o que está acontecendo? Porque minha mulher não tem criatividade nenhuma. Tem coisas que eu queria que ela fizesse, mas ela não faz. Aí às vezes eu tenho que dizer para o cara, rapaz, e tu queria o quê? Casar com uma massagista japonesa? Se tu quer uma mulher tarimbada em sexo, então procurando um prostíbulo. Eu prefiro coisas novas. Usadas, só carro. Mas hoje é um negócio escandaloso. Também do jeito que Satanás está trabalhando na nossa cultura, né? Hoje, as meninas têm vergonha de dizer que ainda são virgens. E eu não digo nem hoje, não. Na minha época de adolescente, eu me lembro. Eu menti. Eu mentia dizendo para os meus amigos que eu não era mais virgem. Porque ser virgem era uma coisa, era demérito. Tem alguma coisa errada com esse cara. Ou não é muito homem, ou então é um otário. Era demérito. E eu não me arrependo de ter chegado aos 29 anos, virgem, e a única mulher com quem eu tive relação sexual, até hoje, foi com a minha esposa. E graças a Deus que ela não é uma especialista. Porque eu não estava atrás de uma prostituta. Eu queria uma esposa. Então, às vezes, eu tenho que dizer para certos maridos, cara, e tu queria o quê? A menina da igreja, a família toda da igreja, cresceu na igreja, e tu quer que ela seja uma expert em sexo? E ainda digo para os homens, a obrigação é tua de ensinar. Se ela não sabe, então tu é que tem a obrigação de ensinar. Mas o pior é que os homens também não sabem, não. Todo macho se acha o máximo do erotismo. Os homens têm essa mania de achar que, porque ele já transou com 1000 mulheres, ele acha que ele já é um expert no assunto. Eu tenho observado que os homens que mais se envolveram com mulheres são os que menos sabem fazer amor. Sabe fazer sexo. Mas isso aí o jumento sabe, o cachorro sabe, o gato sabe. Fazer sexo qualquer animal sabe. Mas fazer amor, querido, isso aí tem que aprender. E aprendem os dois juntos. E eu não espero que façam como eu soube que um certo pastor fez, que alugou um filme erótico para dar uma aula sobre sexo, ajudar os casais a terem uma vida sexual mais satisfatória. Então, ele alugou um filme pornográfico. Não é nessa escola aí que você deve aprender sobre sexo, não. Mas também sabe qual é o problema?
é que o único livro que ensina sobre vida sexual, nos enganaram. Satanás botou na cabeça dos cristãos besta que aquilo ali não é um homem e uma mulher, é Jesus e a igreja. O único livro na Bíblia que fala sobre comportamento sexual, vida sexual, como se realizar na vida sexual, é o livro de Cantares. Aí diz lá que, não, aquele homem é Jesus. Não é Jesus. O livro começa dizendo, o autor do livro se identifica. Ele diz que é Salomão. E ele diz que aquela mulher, a sunamita, ele diz, é minha mulher. Uma delas, né, porque ele teve 300 esposas e 700 concubinas. Não sei como é que ele dava conta disso, até hoje não sei não, mas... Então, irmãos, aí a gente lê Cantares e... Não, isso é Jesus e a igreja. Eu tenho uma brincadeira que eu faço quando eu dou palestra para os casais sobre vida sexual, que aí eu apelo, né? Assim, a gente vai para o extremismo para dar um choque de realidade na pessoa, né? Então eu pergunto, e que história é essa? Se é a igreja, até hoje eu ainda não vi as coxas da igreja. Onde é que estão as coxas da igreja? Os seios da igreja? Igreja é coisa nenhuma, ali é uma mulher. E ali não tem nada de estamos esperando Jesus. Não, é uma mulher que está esperando o marido chegar para fazer amor com ele. Tem nada a ver com Jesus ali não. Mas bem, aí a gente fica cego. Aí o pessoal chega na vida conjugal que aprendeu com gente que não valia nada. E aí quer tratar a esposa da mesma forma. Para encerrar, tem um horário. Eu fiz a cerimônia de casamento de 2 jovens, eram de outra igreja. Eu os conhecia já por muito tempo. E aí eu fiz a cerimônia de casamento e também era conselheiro deles. Um dia a menina me procurou em particular, desesperada. O casamento não... Quando voltou da lua de mel, ela já me procurou para pedir ajuda. Aí eu disse, fiquei pensando comigo mesmo, pelo amor de Deus, foi que houve. Aí ela disse, irmão, a minha lua de mel já foi uma frustração. Meu casamento era para ter começado ali, mas acabou ali. Eu disse, mas como assim? Foi que houve? Ela disse, não, eu fui estuprada. A primeira noite da lua de mel. E foi. E quando eu questionei, falei com meu esposo sobre isso, que não tinha sido bom para mim. Ele disse, mas todas as mulheres com quem eu andei gostavam assim. O cara só andou com prostituta. Ele não sabia como tratar uma esposa. Ele aprendeu a fazer sexo com a prostituta, como é que ele ia saber fazer amor com a esposa? Né? Por isso é que eu acho assim, triste uma igreja que não trata desses assuntos. Uma vez, eu estava pastoreando uma igreja há muitos anos. Eu estava dando uma aula sobre orientação sexual para os jovens e tudo, que a gente faz esse tabu todo, essa coisa, e eles já sabem, os jovens de hoje sabem mais do que a gente. Aí um líder lá da igreja se levantou e disse, pastor, esse assunto aí não interessa para a gente não. Eu disse, pode não interessar para você, mas estão precisando. Ele disse, não precisa disso não, porque
no meu interior, as cabrinhas com os cabritos, já sabia fazer isso sem precisar ninguém ensinar. Aí eu disse, eu garanto que suas filhas foram feitas de cabra por algum homem quando casaram. E esse é o fato. Não é coisa rara, não. O marido chegar para ir reclamar, minha mulher não sabe fazer amor, e a esposa reclamar, eu fui estuprada. E onde é que está a causa do problema? Essa besteira de achar que esses assuntos não pode se falar. Então, arranca o livro de Cantares da Bíblia, joga fora. Se não pode falar sobre isso, porque não é santo, então, Cantares não pode estar nessa Bíblia santa que nós temos. Aí o pessoal que tem essa besteira de tudo é sobrenatural, é celestial, aí vem com essa besteira de dizer, porque não quer admitir a verdade que está na cara, vem querer comparar aquela mulher com a igreja e aquele homem com Jesus. Quando o próprio homem que escreveu o livro, ele diz, eu sou Salomão, e essa aí é minha mulher sunamita. Eu acho cúmulo esse tipo de baboseira supostamente espiritual. Tem uma coisa legal aqui, mas vou deixar para terça-feira que vem. Certo? Vou deixar vocês na expectativa. Então o versículo 14 termina dizendo, se isso acontecer, se isso o que acontecer? Se ela der água para mim e para os meus animais, mesmo não sabendo nem quem eu sou, eu ficarei sabendo que tu, Senhor, foste bondoso para o meu patrão. Então, ele entendeu que ali seria uma ação de Deus, né? Porque uma mulher, naquela cultura, naquela época, chegar e ir logo conversando com um estranho, nem conversar podia, e já oferecendo água para ele e para os camelos, então ele entendeu que aquilo ali era Deus. Era Deus. Bem, mas nós vamos na próxima terça-feira recomeçar do versículo 15. Tá bem? A gente já comentou aqui uma parte do versículo 16, mas a gente volta para o 15 para não perder o contexto. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar agradecendo por esse momento de meditação. Pai, obrigado. Creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos falou. E te pedimos que Tu estejas tocando na nossa vida para que aquilo que foi falado não seja em vão. Há hoje toda uma geração, Senhor, perdida, desnorteada, vivendo uma vida desenfreada, literalmente. Fazem tudo o que querem, mas são totalmente infelizes, porque não seguem os teus preceitos, a tua lei. Que tu tenhas misericórdia, meu Senhor, para que não aconteça assim também com a tua igreja, com os teus servos, meu Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia se faça presente entre nós, e que assim, Senhor, possamos viver uma vida que te agrade, de acordo com os teus preceitos e ensinamentos. Em nome de Jesus, Senhor, faz assim, eu te peço. Amém.